Olá pessoal, a paz para todos. Estamos de volta com mais um vídeo Lições EBD, lições bíblicas da Escola Dominical das Assembleias de Deus no Brasil, lições adulto. Nossa quinta lição deste primeiro trimestre do ano 2020 é a unidade da raça humana. Ok? Essa lição ela traz o texto aqui, base, em Atos 17, 22 a 28, que diz o seguinte: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem nos dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. E o que eles disseram? Somos também sua geração. Ok? Esse é um texto interessantíssimo, certo? Muito importante, e que vamos falar dele um pouco, certo? Vamos discorrer um pouco nesse grande discurso do nosso apóstolo São Paulo, ok? O nosso comentário no tópico 1 traz o título A Unidade Racial do Ser Humano, ok? Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo, ok? Porque, como nós lemos no texto base de Atos 17, 22 a 28, esse discurso do grande apóstolo Paulo, ali nós já vemos que fala a respeito da origem do homem, que vem de Deus, certo? Somos criação de Deus ou geração de Deus, certo? O que não condiz com o pensamento, com as ideias do evolucionismo, certo? Que trata do assunto a respeito dos seres humanos e de todos os seres como algo que surgiu praticamente do nada e foi se evoluindo por milhares e milhares e milhões de anos até chegar
ao que existe hoje, até chegar à forma que existe hoje. Subtópico 1, tópico 1, a origem divina do ser humano. Veja bem, a origem divina. Estamos sempre batendo nesta tecla. A origem divina do ser humano. Nós fomos criados por Deus, certo? Existe um Criador, um ser superior e eterno que nos criou, que nos formou, que formou a todos os seres, que formou a toda a humanidade, que formou todas as coisas, ok? Então, esse é um assunto já bastante batido, martelado constantemente em todas as igrejas, no cristianismo, principalmente por muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos. Todos os líderes cristãos vêm dizendo a mesma coisa. O homem, especificamente, foi criado por Deus, já que estamos tratando já de seres humanos, né? Tudo foi criado por Deus. É o que diz o nosso texto. O homem foi criado por Deus, é geração de Deus, certo? Ou seja, procede de Deus. E o nosso comentarista, ele diz aqui: portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Estamos sempre batendo neste ponto, porque o que se ensina nas escolas, nos colégios, nas universidades é que tudo é efeito da evolução, certo? Ou seja, a evolução, o evolucionismo não deixa lugar para Deus, ok? E quando nós declaramos que houve um Deus que criou todas as coisas, aí agora o que nos resta ter compromisso com esse Deus, com esse Senhor que criou todas as coisas. Aí Deus tem o seu lugar. Mas quando se trata quando se fala de evolução, de evolucionismo, certo? De acaso, já aí não existe lugar para Deus. Então nós podemos fazer o que quisermos, porque não existe um ser superior, certo? Que nos formou, nos criou todas as coisas, certo? Os seres vivos, os seres animados e inanimados e todo o universo. Então, vivamos, comamos e bebamos, como diz as Escrituras, porque amanhã morreremos, já que não temos esperança numa vida além e também não temos um ser superior a quem prestar contas, ok? A unidade racial do ser humano, subtópico 2, ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Eu não costumo muito condenar as mitologias pagãs, certo? É preciso analisar para ver o que consta nos mitos e nas lendas, porque sempre os mitos e as lendas eles têm um quê de verdade, certo? Tem um quê de verdade, certo? Se você for procurar se informar e ler
a respeito de todos os mitos da criação, nós vemos que tem um quê de verdade, porque é difícil você encontrar um mito, uma lenda que não aponte, certo? Veja bem, que não aponte para um Criador. Eu acho que nem existe, certo? Pelo menos eu nunca li um mito ou uma lenda que não aponte, não indique um indicador, um Criador, um Deus nos céus, eterno, poderoso, certo? Que comanda todas as coisas. É claro que nós vamos encontrar sempre que existe um Deus em alguns mitos, em algumas lendas, que comanda uma série de outros deuses, é o chefe de outros deuses, certo? É claro que vamos encontrar isso em algumas lendas, em alguns mitos, mas isso não é motivo para se condenar os mitos e as lendas, porque em muitas nações foram esses ensinamentos que foram passados oralmente, certo? Essas histórias que guiaram o povo, guiaram a humanidade, certo? Porque era um modo didático, certo? De colocar na mente do povo, no coração do povo, que há um Deus que criou todas as coisas e a quem devemos respeito e reverência. Aí você pergunta, e essa questão de um Deus chefiar outros deuses? Talvez seja melhor você entender que esses deuses abaixo de um Deus superior possa ser, certo? Os anjos, as hostes angelicais, pode ser os caso dos espíritos inferiores, os demônios, certo? Que, diga-se de passagem, a própria Bíblia também, em alguns textos, chamam esses seres de deuses, certo? Se você ler atentamente, prestar atenção, você verá que chamam de deuses também esses seres, certo? A própria palavra demônio, no grego daimônio, significa Deus pequeno, tá entendendo? Então, essas mitologias, essas lendas, têm um ensinamento muito importante, certo? E foram esses ensinamentos que, de certa forma, mantiveram as pessoas na linha, por assim dizer, no que diz respeito a essa crença num Deus eterno, Criador, poderoso, que está nos céus, que criou todas as coisas, ok? E aqui vamos prosseguir aqui ainda no tópico, subtópico 2 do tópico 1. Logo existe apenas uma única raça humana, certo? O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Ou seja, Deus criou um homem e uma mulher. Desse casal provém todos os seres humanos com suas diferenças de cor de pele, certo? Que está classificada em branca, negra e amarela, né? Branca, os europeus, negra, os africanos, é como nós falamos, mas sabemos que a África é habitada também por pessoas de pele clara, e os amarelos, que são os chineses e japoneses, certo? É um assunto muito complicado, porque não se sabe como surgiu essa diferenciação, certo? E é bom não tentar entrar neste assunto, porque a gente vai se atrapalhar cada vez mais
e não podemos, certo, falar aquilo que a Bíblia não diz, e nem a própria ciência, certo? Nem a própria ciência tem uma explicação. O fato é que a Bíblia diz que surgiram de todos nós, somos procedentes de apenas um casal. E é o que a maioria também dos mitos e das lendas também falam. Está vendo aí, mais uma vez, a importância dos mitos e das lendas, certo? Essa importância didática, cultural, para nosso conhecimento. A maioria também diz que os seres humanos surgiram de um casal, apenas, certo? Então não é bom entrar nessa questão. Ou por que existe o negro? Geralmente a pergunta é por que existe o negro? Ninguém pergunta por que existe o branco, certo? Será que não foi o negro que foi Adão e Eva, não eram negros? Porque a pergunta sempre, ela tem até um cunho racista, por que existe o negro? Certo? Ninguém pergunta por que existe o branco. Está entendendo? Como às vezes nós temos já esse preconceito racial embutido em nossos corações, em nossa mente. Ok? Porque algumas pessoas têm os olhos puxados, certo? Então essa é uma questão que não temos resposta, a Bíblia não nos diz, certo? E a ciência também não. Quando Deus destrói a humanidade na época do dilúvio, diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé. Ok? E aí é muito comum você ver os teólogos classificarem Sem como sendo o originador dos semitas. E os semitas são árabes, são judeus, certo? Jafé, geralmente eles dizem que é o originador dos brancos, da raça branca, e Cam, originador da raça negra, certo? É interessante porque até essa própria classificação ela traz em si um pouco de preconceito, certo? Principalmente em relação a Jafé e Cam, porque Jafé é originador da raça branca. Veja bem, se você olhar o nome Jafé, Jafé em hebraico quer dizer bonito, certo? Então branco é bonito. Se você pegar a palavra cam ou cão, como traz algumas versões bíblicas portuguesas, isso também em português já soa discriminatória, porque os negros são originários de cão, certo? É apenas para descontrair um pouco, mas veja já a questão racial, aí, essa discriminação, certo? Já na própria classificação, certo? Talvez não se possa afirmar com toda certeza, certo? Quem são os originadores dos brancos e dos negros? Quais foram os primeiros brancos e os primeiros negros?
Agora, essa própria classificação deixa de fora aí os orientais de olhos puxados, né? Japoneses, chineses, coreanos, ok? Já deixa de fora, ou seja, faltou aí um tronco, uma raiz. Então, o melhor é deixar essa questão de lado, ok? É melhor deixar essa questão de lado, certo? Vamos nos ater apenas que Deus destruiu os pecadores e restou apenas 8 pessoas, certo? Conforme narram os textos bíblicos. E mais uma vez, veja que as lendas, as mitologias também trazem esse relato, ok? Do grande dilúvio. Cada um contado da sua maneira, mas veja a importância, certo? Que aponta para a Bíblia, ou seja, eles tinham um conhecimento, o conhecimento foi passado oralmente, certo? Até os índios brasileiros têm o seu mito, a sua lenda a respeito do dilúvio, certo? Que diz que alguns índios, certo, foram salvos de uma grande inundação numa canoa, certo? E aí cada qual se vale da sua cultura, do seu conhecimento, da sua época para falar a respeito de determinados assuntos. Não numa arca, mas numa canoa, certo? Numa grande canoa. A unidade psicológica do ser humano, certo? São assuntos assim complexos. Se nós não temos um pouco de conhecimento de psicologia, fica difícil falar sobre esses assuntos. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum, certo? Os homens são iguais, certo? Psicologicamente, praticamente em todos os tempos, em todas as eras e em todas as raças, certo? Uma criança branca não é racista, a não ser que isto lhe seja ensinado. Como uma criança negra também, como uma criança japonesa, chinesa ou coreana também, certo? Se você colocar essas crianças muito pequenas juntos, elas vão brincar, vão rir, vão se abraçar, certo? Porque existe essa unidade psicológica, certo? Todas as crianças, seja de qualquer raça, não tem maldades. Colocar um palestino, uma criancinha palestina, uma criancinha judia junto, elas vão se amar, vão se abraçar, certo? Vão brincar, vão sorrir, ok? Talvez mesmo, dependendo até da idade da criança, se for ensinado o ódio a essas crianças, mas se colocar essas crianças juntas, elas vão agir diferente, certo? Dependendo da idade. Crianças muito pequenas, 3, 4 anos, elas não vão se odiar, certo? Então, os homens, os seres humanos, seja de qualquer raça, seja de qualquer cor de pele, de qualquer etnia, eles choram, se abraçam, eles riem, ok? Ficam tristes, ficam alegres, ficam zangados, certo? Porque os seres humanos são iguais em qualquer tempo, em qualquer época. Se você observa as mensagens de líderes religiosos de todas as épocas e de todos os povos,
você sempre vai encontrar uma frase deles em comum. Ou seja, essa geração é uma geração pecadora, é uma geração desobediente, é uma geração que não respeita os mais velhos, que não respeita os seus superiores, certo? Eu acho muito interessante isso, porque às vezes, quando nós falamos nesses assuntos, nós falamos apenas como coisa dos nossos dias. Mas quando você pega textos antigos, você vê esta mesma declaração. Quando você pega texto de Confúcio, certo? 500 anos antes de Cristo, você encontra essa mesma declaração. E olha que a China sempre foi os chineses sempre foram um povo, certo? Onde o respeito ao idoso ou mais velho foi ensinado desde a mais tenra idade, certo? Mas hoje nós falamos desses assuntos como coisas atuais, como coisas dos nossos dias. Mas há 500 anos Confúcio já falava sobre isso, 500 anos antes de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso, há 500 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, certo? E assim você vê em todos os povos, em todas as culturas, essa mesma questão, certo? Esse mesmo cuidado, certo? Essas mesmas declarações, esses mesmos ensinamentos contra, digamos, a prostituição, certo? O adultério feminino, certo? A gente vê hoje como coisa muito comum, mas já existia há milhares de anos atrás. Por isso os pregadores falavam, os profetas falavam, os líderes religiosos falavam contra esse tipo de coisa. O furto, o roubo, o assassinato. Ou seja, o homem psicologicamente ele não mudou. Ele evoluiu tecnologicamente, mas psicologicamente o ser humano ainda ele é o mesmo, continua o mesmo, certo? Continua o mesmo, sempre precisando de ensinamentos, sempre precisando de rédeas, porque senão, se não houver as leis para coibir tais atos, tais ações, certo? É aí que a coisa então piora de maneira a que vai irritar grandemente a Deus e que Ele nos trará grandes castigos, certo? Ou nós receberemos as consequências, certo? Como diz o budismo, certo? Que nós recebemos os resultados das nossas ações. E terminei de ler o Alcorão, concluí sua leitura e encontro a mesma coisa, certo? Que quem faz um bem faz em benefício próprio e quem faz o mal faz em malefício próprio, porque qualquer ato que cometermos nós recebemos então as nossas próprias ações de volta, certo? Ou plantamos o que colhemos o que plantamos, como diz as escrituras cristãs, certo? E aí nós vemos nesses ensinamentos budistas, nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos do Alcorão, a mesma coisa, os ensinamentos de épocas diferentes, certo? O budismo é 600 anos antes de Cristo, e aí o Alcorão 600 anos depois, certo? Mas aí temos aí, o judaísmo, certo? Que é muito anterior, e nós encontramos todos esses ensinamentos, ou seja, o ser humano continua sendo o mesmo, certo? Continua sendo o mesmo psicologicamente, certo? Então, quando o texto fala aqui sobre essa unidade psicológica, provavelmente é em relação a isso. Em todos os homens
têm uma herança psicológica e emocional comum, certo? Nós choramos por estarmos tristes. Todos os homens, seres humanos, choram por alguma tristeza, certo? Por algum abatimento. Derramamos lágrimas, nos alegramos por alguma coisa auspiciosa que nos acontece, sentimos ódio, sentimos raiva. Então, não é coisa de agora, há muitos e muitos anos, muitos séculos, muitos milênios, o homem vem sendo assim, desta maneira, ok? A unidade linguística original da humanidade, tópico 2, a língua original da humanidade. Essa é uma questão aqui, como diz aqui o tópico, subtópico 1 do tópico 2, a língua original da humanidade, certo? Existem estudos, certo? Existem pesquisas, mas não se sabem qual foi a primeira língua do ser humano, certo? Não se tem uma informação peremptória, certo? Uma declaração peremptória a respeito disso, certo? É claro que o hebraico está aí entre umas das línguas que declaram como sendo a primeira língua, mas tudo não passa de conjectura. Não se sabe com certeza qual foi a primeira língua, a língua raiz, certo? Uma outra língua que também em disputa é o sânscrito, ok? O sânscrito é uma outra língua também que está aí nessa disputa. O sânscrito, que foi um idioma da Índia, certo? Antiga, também o egípcio antigo, certo? E também o chinês, que declaram aí os estudiosos que o chinês tem cerca de 4 ou 5 mil anos, certo? O mandarim, certo? Então, meus queridos amigos e companheiros, não vamos fazer declarações absurdas, certo? Não vamos. Com certeza não foi o português, certo? Isso aí a gente tem certeza. Mas ter certeza qual foi a língua primeira, primária, primordial, certo? De Adão e Eva, é complicado você fazer uma afirmação, ok? Agora as línguas, elas sempre têm algo em comum, certo? Apesar das diferenças linguísticas, sempre você vai encontrar algo que tem semelhança, em uma língua que tem semelhança com outra língua, certo? Principalmente vamos às duas palavras principais. Por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe praticamente em todas as línguas têm a mesma sonoridade ou sonoridade, certo? Semelhante, certo? Ok? Por exemplo, a palavra, nós temos mãe em português, e aí tem madre em espanhol, veja a semelhança, ok? Temos em alemão Mutter, mãe, mother em inglês. Em inglês também se diz mom, certo? Temos mama em chinês e por aí vai, certo? Então nós vemos uma pequena semelhança, certo? Por exemplo,
Nós temos mãe em português, certo? E aí nós temos madre em espanhol, temos mother em inglês, os americanos também chamam de mama, mom, certo? Chamam a mãe de mom. Vamos lá, temos Mutter em, não sei se é com 2T ou com U, mas temos Mutter em alemão, certo? E temos em chinês, que é Ma, certo? Ok? Na verdade, pode, mama, certo? Que é mama, ok? E por aí vai. A semelhança, certo? Ok? Das línguas. Isso em relação a somente essa palavra, certo? Ok? Somente em relação a essa palavra temos aí estas semelhanças, certo? Somente em relação a... Agora vamos ver aqui em relação também a pai, certo? Pai, certo? Temos pater do grego, certo? E aí temos pai aqui no português, temos padre em espanhol, certo? Eles também falam papa, certo? Já surge aqui uma diferença no inglês, uma pequena diferença, father, mas também eles chamam pá, certo? As crianças, muito comum, as crianças chamam pá ou daddy, certo? E aí surge uma diferença, certo? Uma leve diferença. Mas nós vemos aqui a semelhança, padre, pater, pai, padre, papa, ok? E também temos em chinês que diz papa. E assim vai as semelhanças, certo? Eu esqueci como escreve aqui no caractere chinês. E aí nós vemos também algumas semelhanças aqui, ou seja, isto prova que as línguas, ela tem uma raiz, certo? Tem um tronco, ok? Provam que tem um tronco, certo? Deixa eu ver aqui se eu lembro. Não, melhor deixar para lá. Ok, senhoras e senhores,
E aí, essas são somente algumas coisas das palavras que eu lembrei, certo? Não pesquisei sobre isso, mas o que me veio à mente, ou seja, as línguas, ela tem um tronco comum, certo? E qual é, nós não sabemos, nem os linguistas sabem com certeza. Subtópico 2, a confusão linguística em Babel, certo? Gênesis 11, a confusão linguística, certo? Gênesis declara que havia uma língua, certo? Então, aqueles povos, se assim pode chamar, não, né? Aquele povo que vivia apenas numa única região, certo? Uma única região. Vivia numa única região, digamos aqui, certo? Viviam aqui, resolveram construir uma torre, certo? Viviam nessa região, resolveram construir uma torre para chegar aos céus, certo? Dizendo eles que se Deus destruísse novamente a humanidade e resolvesse destruir com o dilúvio, eles subiriam a torre e chegariam aos céus, certo? Quando Deus disse que não destruiria mais a humanidade com águas, ok? Isso desagradou muito ao Senhor e Deus confundiu a línguas. Então, o trabalho eles não conseguiram realizar, não conseguiram, melhor dizendo, concluir a torre e se separaram, certo? Porque houve ali o surgimento da diversidade de línguas. Ali começaram a surgir os idiomas, certo? Que esses deram origem a outros, certo? Ninguém sabe quais foram também os primeiros idiomas a surgir ali, certo? Mas é interessante que ali começa a surgir também a profissão do tradutor e do intérprete, certo? Mais uma profissão surgiu, duas. A profissão de tradutor e a profissão de intérprete, certo? Está ali na Torre de Babel a sua origem, ok? Então, quando o pedreiro pediu uma coisa, um tijolo, então o servente não entendia, trazia outra coisa. Quando alguém estava com sede, pedia água ao aguadeiro, ele não entendia, ele trazia outra coisa, e aí foi criando aquela confusão de línguas, o que denominou-se então Babel, ok? Este é um dos episódios mais famosos e mais conhecidos da Bíblia, certo? Esse episódio aí da Torre de Babel. O pedreiro dizia, give me a brick, dê-me um tijolo, give me a brick, please, em inglês. Então o outro lá, o servente lá começou a falar em outra língua que ele não entendia, começou a falar em espanhol, não compreendo o que dices, não compreendo o que tu dices, give me a break, please, give me a break, me dê um tijolo, por favor. Então alguém que estava lá com sede, give me water, please, give me water, give me water. E o aguadeiro não entendia e falava francês, je ne pas comprendre ce que tu dis, eu não compreendo o que você diz, e assim por diante. E aí surgiram as línguas, ok?
ok? Então vamos aqui, indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um tronco linguístico comum, certo? Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel, ok? Eu uso aqui um exemplo chinês e português, é um exemplo assim muito distante, certo? Existe um elo, existe uma ligação realmente, certo? Ele usou aqui esse exemplo do chinês e do português. E mais uma vez, nós vamos usar o exemplo aqui da mãe. E em português, em chinês, mama, certo? Mama, mama. Certo? Veja a semelhança. Uma pequena semelhança aí no... Certo? A semelhança na sonoridade. Certo? Mãe e mama. Mama do chinês se assemelha mais até a mamãe, a nossa forma carinhosa de chamar a nossa mãe, certo? E no chinês ainda existe aqui um quê de discriminação, porque aqui temos uma mulher, esse caractere aqui é mulher, certo? Mas esse outro do lado quer dizer cavalo, certo? Cavalo. Porque para eles, na antiguidade, o cavalo era muito importante, certo? Se você tinha uma mulher e um cavalo, você tinha duas coisas importantes. Você tinha algo para dar continuidade à sua prole, que é a sua mulher, a sua esposa, e você, certo? Para fazer os afazeres domésticos, cuidar dos seus filhos, e você tinha também um cavalo, que era, além de ser uma poderosa arma de guerra, certo? Diga-se de passagem o termo aí militar, cavalaria, também o cavalo era usado em transporte, certo? Era usado para locomoção, certo? E juntando essas duas palavras, esses dois caracteres, então temos aí em chinês a palavra mãe, certo? Ok? Não só isso que é uma discriminação, parece ser uma discriminação, mas eles não viam assim, certo? E na verdade coloca a mulher como também algo importante, tão importante quanto o cavalo tão importante quanto a esposa, certo? E não era todo mundo que poderia ter um cavalo, certo? São pessoas de condições para ter um animal, um cavalo bom. As outras pessoas pobres tinham asno ou jirico, certo? Concluindo o pensamento sobre discriminação feminina, que está até em algumas línguas, está no inglês, diz que no inglês antigo a palavra mãe tem um significado de tecelã, certo? Mother,
no inglês antigo, tem o significado de tecelã e a palavra filha de ordenhadora, ou seja, são palavras ligadas a determinada função, a determinado trabalho, ok? Então as línguas ela têm uma raiz comum, certo? Ok? Então vamos vimos a confusão da língua, agora tópico 3. Em Cristo todos somos um. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Romanos 5, capítulo 12. Certo? Adão pecou, Adão e Eva pecaram, certo? E aí o mal entrou no mundo. Ok? Então, a responsabilidade humana, enquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. E aí entra aquela famosa questão, quando Adão e Eva pecaram, eles já tinham filhos? Sim ou não? É uma outra questão que nós não podemos nos meter, certo? Certo? É fogo abrasador, se a gente brincar, a gente se queima, certo? Que a Bíblia, existem coisas que a Bíblia não afirma, nós não podemos afirmar, certo? Agora, se tinha, isso aqui não é problema nenhum, sabe? Porque algumas pessoas acham que se tinham, então o pecado não atingiu aqueles filhos que já eram nascidos, mas apenas os filhos que nasceriam depois, né? Lógico, os filhos de Adão e Eva que nasceriam depois do pecado, certo? Mas isso não é um bom argumento, porque aí você estaria declarando que o pecado seria algo genético, que passa de biologicamente, através de uma relação sexual, por exemplo, certo? É uma transmissão genética, assim como nós transmitimos, certo? Geneticamente aos nossos filhos, algumas características, certo? Algumas qualidades, digamos assim. E não é assim. Nada impediria de que se eles por acaso tivessem filho, antes de esse pecado passar por toda a geração de homens. Sabe por quê? Porque o próprio pecado atingiu a natureza, certo, em si. As plantas, a terra em si. E veja bem o que a Bíblia diz. A terra produziu cardos, produziu abrolhos, produziu espinho. Logo, se Adão e Eva, se porventura, por acaso, tivessem tido filhos antes deste ato, deste pecado, certo? Essa influência do pecado, essa efeito do pecado atingiria também os filhos que eles tiveram, certo? Antes, certo? Porque senão nós teríamos aí duas gerações de seres humanos, uma de santos e uma de pecadores, certo? Ok? Então esse é o meu raciocínio. Muito embora, certo, nós vejamos que a Bíblia começa a relatar os filhos a partir do ato pecaminoso de Adão e Eva, após a sua desobediência, certo? Que começa a falar de Caim, Abel, Enos, Enoque, por aí vai. Ok? E quando a Bíblia traz esses relatos, essas relações de algumas pessoas,
porque ela tem, na verdade, essa preocupação com o Messias, o surgimento do Messias, certo? É por isso que a Bíblia, ela diz que quando Caim saiu, encontrou a sua esposa, e logo fala de povos construindo, mestres de ferro, em música e tudo mais, porque a Bíblia faz esses relatos assim, certo? Um pouco separado. E aí a nossa cabeça fica confusa, certo? Porque a Bíblia ela tem apenas uma preocupação quando ela cita alguns nomes, certo? É mostrar a procedência, a raiz do povo judeu e do Messias que traria a salvação para a humanidade, certo? E a gente se pergunta, se não havia ninguém como Caim encontrou uma esposa, como havia já povos naquela região, certo? Hábeis na produção de ferro, instrumentos de ferro, instrumentos musicais e tudo mais. É algo também muito confuso que nós não podemos nos ater, porque nós vamos nos atrapalhar ainda mais, certo? Ok? Então é melhor nos atermos naquilo, aquelas narrativas que a Bíblia ela narra, essa preocupação de apontar a origem do Messias que chegaria, certo? Essa é a preocupação das Escrituras. É algo que muita gente tem se debatido, se debruçado sobre esse assunto, certo? Como é que pode Caim deixou os seus pais, diz a Bíblia que lá na frente ele já encontra sua esposa e a casa, encontra povos, e além do mais Caim diz, quem me encontrar vai me matar. E Deus coloca um sinal, certo? Um sinal de misericórdia, certo? E às vezes nós temos esse sinal de misericórdia em nossas testas para que ninguém nos fira, certo? Se Caim diz que alguém vai matar é porque já havia mais gente, certo? Isso, aquilo, outro. É melhor não pensar muito nisso, certo? É melhor não pensar muito nisso. Se havia gerações antes do pecado de Adão, pode ser possível? Pode. Por que não? Aí alguém diz, não, mas se havia, o pecado não atingiria. Aí você está dizendo que o pecado é genético, é passado por transmissão genética. O que a Bíblia já deixa claro que não é porque atingiu a própria natureza, as plantas, a terra, certo? Nascendo espinhos e abrolhos, certo? Pense no pecado como você ter uma caixa cheia, que nessa caixa contém um produto radiativo. Esse produto que contém ali é invisível, ninguém vê. Quando abre, então contamina tudo o ambiente, todo o ambiente em redor e a alguns quilômetros. Pense no pecado como algo assim, e não como uma transmissão genética passada de pai para filho, certo? Ok? Só assim, só pensando, raciocinando desta maneira que nós vamos entender um pouco essa questão, certo? De vários povos, de alguns povos, de algumas pessoas, certo?
já existentes. Porque realmente a declaração do Caim é complicada. Certo? Se alguém me encontrar, vai me matar. Que alguém... Se ele tinha acabado de matar o irmão, o único irmão. Como ele desce e encontra. Também uma outra coisa que a narrativa bíblica nem sempre é linear. Certo? Entre um versículo e outro tem aí alguns anos. Mesmo tendo alguns anos, muitos anos, assim, alguns anos, uns 100, 200, como poderia ele encontrar já uma população, um povo com cidades e já pessoas hábeis, já na era do ferro, certo? Fabricando instrumentos musicais. Então é complicado. Então é bom não se ater muito a isso, que a Bíblia está preocupada tão somente com a salvação do ser humano, não preocupada em mostrar a história em si, a historicidade dos povos e das raças, certo? Como nós já falamos anteriormente sobre a questão do negro, do branco, do amarelo, e aí vem o índio, que é considerado vermelho, certo? É muito comum a expressão que os filmes nos legaram, né? A respeito dos índios chamando o branco de pele, de cara pálida, certo? E é interessante também o nosso questionamento de onde veio o negro, porque ninguém pergunta de onde veio o branco, certo? O ser humano adulto, ele é um pouco discriminador, racista, certo? Só Jesus para nos livrar desses preconceitos. Porque ninguém pergunta de onde veio o branco. Ok? As consequências universais do pecado. Certo? Veja bem. Mais uma vez frisando esse assunto. Pensa no pecado como uma caixa com produtos radiativos, contendo ali algo como ar, como oxigênio, certo? Que é algo altamente radioativo. Quando Adão abriu, certo? O que aconteceu? Quando Adão e Eva abriram, então esse elemento etéreo, ele se espalhou pelo planeta. E veja que em todos os lugares do mundo, no lugar mais distante do planeta, lá você vai encontrar alguma planta espinhosa, certo? Certo? Você vai encontrar as ervas daninhas, ok? Vai encontrar os cardos e abrolhos. Por quê? Porque espalhou-se essa influência, certo? Atingiu todo o globo, certo? Logo, o pecado não é algo que se passa, certo? Geneticamente de um ser para o outro, porque atingiu também, veja, os animais que todos eram carnívoros, todos eram herbívoros e alguns passaram a ser carnívoros ou devorar outros animais para se alimentar, para sobreviver. Está vendo que não é uma questão genética, passada geneticamente, biologicamente, de uma pessoa para outra? Está entendendo a questão? Esta é a minha maneira de entender a questão, de entender o problema. Vamos adiantar? Sobre tópico 3. Tópico 3, em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. Certo? E é aquela questão da preocupação das Escrituras. Jesus, o segundo Adão. Certo? Então a Bíblia ela costuma pegar alguns personagens
com somente alguns. Esta é a preocupação da Bíblia. Aqueles que foram fiéis, foram mais fiéis. Você vê a genealogia de Jesus, você vai ver a respeito disso, chegando até Adão, certo? E aí você vê que não cita aí Caim, certo? Ok? Não cita de maneira nenhuma. Porque a Bíblia, ela tem essa preocupação de mostrar a raiz do povo judeu, certo? Porque, queira ou não, é um documento judaico, certo? É um documento judaico, a Torá. Por isso que tem essa preocupação de mostrar a raiz, a origem do povo judeu, certo? A origem do Messias, certo? Os antepassados do Messias, que foram alguns homens fiéis, certo? Tem essa preocupação. É por isso que muita coisa, muito assunto fica de lado. É por isso que muitas vezes nós ficamos confusos, não entendemos as narrativas bíblicas, certo? E principalmente essa questão se havia ou não filhos antes do pecado, outra questão a respeito desse povo que Caim já encontra e arranja sua esposa, que a Bíblia, apesar de falar levemente sobre isso, não dá muita importância, porque a importância está justamente cá do outro lado, mostrar a origem, certo? Em primeiro lugar do povo judeu, certo? Em primeiro lugar do povo judeu, certo? E a origem do Messias, de onde surgiria o Messias, quem seriam os seus antepassados, quem são seus antepassados fiéis, certo? E por outro lado, mostrar a importância do Messias para a salvação da humanidade, que já ficou decretado logo ali no Gênesis, depois da morte do pecado de Adão e Eva, certo? E o Messias, que é conhecido como Cordeiro de Deus e que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, certo? Ou seja, tudo já estava na presciência de Deus, certo? Tudo já estava na presciência de Deus. Então, você quer um conselho? Não se preocupe muito com essa questão sobre a mulher de Adão, se Adão, ou sobre a mulher de Caim, ou se Adão e Eva tiveram filho antes, certo, do pecado. Não se preocupe muito com isso. Qual foi a primeira língua? Por que você quer saber qual foi a primeira língua? O primeiro idioma, certo? Uma coisa muito interessante que eu quero dizer, não existe língua santa. Como estão dizendo, alguns dizem que o hebraico é a língua santa, a língua sagrada. Alguns dizem que é a língua que Deus fala. Deus fala todos os idiomas, certo? Para se comunicar com o homem. E não só falando, não só dialogando, não só enviando profetas, não só enviando pregadores, mas a Bíblia diz que Deus fala em sonhos e em visões de noite, ou seja, através de imagens, certo? Durante o sonho, durante a noite, certo? Compreende isso? Então não existe língua santa, sagrada. O hebraico alguns consideram o hebraico santo, a língua sagrada. Os islâmicos consideram o árabe sagrado, porque foi nessa língua que foi revelado ao Corão para eles, para Maomé, Muhammad. Os
hinduístas consideram o sânscrito sagrado porque ele foi revelado a eles, aos hindus, os Vedas, os Upanishads, foi revelado Gita, certo? E assim por diante. Ou seja, não resolve o problema, acaba criando mais e mais confusão, certo? Então não existe língua sagrada, não existe uma língua específica em que Deus prefira ou escolha se comunicar com os povos, certo? Com as nações. Deus fala a sua língua, a minha língua. Deus fala no seu entender, certo? Ok? Compreendes isso? Ok? E o pecado não é algo que se passa geneticamente, como a própria Bíblia prova, certo? Pois atingiu a natureza e atingiu os animais, certo? Atingiu a fauna e atingiu a flora, certo? O homem pecou aqui no Éden, mas atingiu o universo inteiro. O efeito do seu pecado não foi local somente, mas universal. Não foi apenas corporal, físico, apenas no seu corpo, mas em todas as coisas que existem, porque todos nós estamos ligados e conectados, por assim dizer, certo? Ok? Então, muito obrigado. Não seja racista, como falamos sobre raças, não existe apenas a raça humana, não existe raças, apesar dessa denominação que temos, raça negra, branca, amarela, mas existe a raça humana, certo? Como você vem propagando aí até nas mídias, certo? Mas por mais que falemos isso, nós temos essa praga da discriminação dentro de nós, certo? Está em todos os lugares, está na igreja também, certo? Essa discriminação racial, essa discriminação social, certo? Essa discriminação linguística, certo? Pois achamos que determinadas línguas são inferiores, certo? Embora um determinado idioma não tenha um valor internacional como o inglês, isso não significa que esta língua é inferior. Não. Ok? Devemos respeitar a todos, certo? A todos os povos e a todas as pessoas, certo? E oremos pela China, né? Pelos países asiáticos e pelo mundo, certo? Porque devido à globalização, devido a essa facilidade de cruzar fronteiras, por meio de viagens aéreas principalmente, o mundo todo pode se contaminar por esse grande mal, esse vírus, coronavírus que atingiu aí a China. Então vamos orar pelo povo chinês e assim estaremos orando também por toda a humanidade, certo? Porque é um vírus que se espalha rapidamente, contamina rapidamente as pessoas e durante 14 a 15 dias a pessoa vive sem saber se tem um vírus, o que é pior ainda, que alguém pode ter autorização de cruzar a fronteira por não estar sentindo nada, não ter nenhum sintomas, mas o vírus já está instalado, já está incubado na pessoa, certo? E aí, quando cruzar a fronteira, 14 dias depois, essa pessoa começa a padecer os sintomas e a transmitir o vírus para outras pessoas, para outros povos, para outras nações, certo? Então, vamos orar
pelos chineses. Vamos orar para que esse mal seja estancado em nome de Jesus. Certo? Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Que Deus vos abençoe continuamente, grandemente. Bye, bye.